É no café que as coisas acontecem. Não é no plenário da Câmara, não é lá na tribuna que está lá o deputado, ô Lula, não sei o quê, ô Bolsonaro, não sei. Não é ali que acontece. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Mas só para mostrar o que é o sistema. Nesse consórcio que a gente vem falando há muito tempo, executivo e judiciário, que mandam no Brasil. Essa cena ontem fechou o nosso dia também. Aperta o play, edição. Vamos tomar um café. Lula e Alexandre de Moraes. E você sabe o motivo pelo qual a gente destaca? Porque aqui na rádio todos sabem, né? Até já falei disso aqui outro dia, inclusive. Aqui comigo, em especial quando discutimos questões locais com muita firmeza, contundência aqui, da Jovem Pan News Bauru e tal, Barros participou disso comigo, Pinguim, Edson, todos participaram desse momento comigo. Eu arrumei muita confusão, 30 processos e tal. E aí, o que acontecia? O pessoal, Vitor, vamos tomar um café? Eu tenho agora, ô Pingo, eu tenho agora, fechada uma mensagem. Tinha um desses aí do sistema, aqui de Bauru, podemos marcar um café? Eu cago para a mensagem do cara. Eu nem abro a mensagem do cara. Vamos tomar um café? Eu nem abro a mensagem. Está aqui fechada, posso mostrar para vocês. Um advogado aí famoso, tal, mas é do sistema. É de Bauru, tá aqui, ó. Podemos marcar um café? Eu mostro para você, Cláudio, só para você ter uma ideia. Quer ver? Aqui, ó. Tá ou não tá? Ó, tá fechada, não tá? Totalmente. Tá aqui. Está fechado e conheço esse colega advogado. E ele que vá pro diabo que carrega. Bastidor esse, entendeu? De coisas enroladas. Certo? Você entendeu? Sim. Vou tomar um café, Pitório? Nem abro a mensagem. Perfeito. Nem abro a mensagem. Tá aqui, ó. Mostrei pra você. Acho que é de anteontem. Não vou em café. Por quê? É no café que as coisas acontecem. Não é no plenário da Câmara, não é lá na tribuna que está lá o deputado, ô Lula, não sei o quê, ô Bolsonaro, não sei. Não é ali que acontece. Sabe onde acontecem as coisas? Onde são decididas as coisas? No café, num Macallan, num charutinho, num bunker na casa do Vocaro, na pizza, numa reunião lá em Londres, no Gilmar Palusa, que sai todo mundo do Brasil. Chegam lá os famoso quem? Quem é esse aí? O cara nem sabe quem é. Você acha que o português está... Nossa, aquele ali é o ministro. O cara tá nem aí. Aí o cara vai lá, se reúne, porque aqui no Brasil os caras já não conseguem mais fazer isso. Então esse vídeo do vamos tomar um café, Lula para Moraes, é mais ou menos assim. Vamos decidir o Brasil? Vamos negociar o que for necessário fora das quatro linhas para decidir o Brasil? E os eventos lá fora, a gente sempre chamou atenção aqui na Ouro Verde. Eles marcam, vai toda a elite dos STJ, STF, Congresso, Câmara dos Deputados, Senado, estatais, Tribunal de Contas, governadores, um monte de gente de cargo público, tá? E muita gente de serviço privado. Vão pra lá porque lá os caras podem realmente, quem é safado é, quem não é, tá? Sempre lembrando isso. Podem realmente negociar dinheiro, pagamento, eles podem entrar num banco, ninguém sabe quem são eles, sacar dinheiro, pôr dinheiro, pagar a fortuna que quiser, e como a gente sabe agora, com o que antes se expunha sob o Vocaro, podem simplesmente organizar festas com um bando de mulheres fazendo coisas e outras festas para outros clientes, que é um bando de homens, e outros com um bando de outras coisas. O pessoal vai praticar a aberração que aqui eles seriam expostos. O país vergonhosamente expõe que é controlado por uma cleptocracia, que o Gilmar Mendes cantava bola 10, 12 anos atrás. Um governo de corruptos. E nós, o povo? Nós, o povo, ficamos reclamando e não enfrentamos. Não fazemos greve geral, não paralisamos, não inundamos as mídias sociais. A gente fica reclamando. E isso é um grande negócio. Roubar o Brasil, explorar o Brasil é o melhor negócio que o pessoal faz. E grande parte do que a gente vê são os empregados do grande sistema mesmo. Mas entendeu quem é o sistema? Entendeu como o sistema vai agir? É isso aí que a gente tem hoje no Brasil, tá? Wellington Barros.
Vitória, trago agora uma publicação feita pelo jornal O Globo que tem repercutido nos últimos dias nas redes sociais, que trata do dentista e empresário Fernando Fiore de Godoy, que foi anunciado como pré-candidato a suplente de André do Prado, que é o candidato a senador por São Paulo. O Fernando Fiore de Godoy, para quem acompanha no YouTube, está vendo a foto dele ao lado de Geraldo Alckmin, era um apoiador de Rodrigo Garcia que concorria à reeleição pelo PSDB em 2022. E ele foi um dos grandes críticos do governador Tarcísio de Freitas durante a campanha eleitoral. Ex-prefeito de Olambra, na região de Campinas, Doutor Fernando, como é conhecido, chegou a repostar um vídeo que classificava o atual governador como 171 e comentou: triste candidato. No vídeo, Tarcísio foi questionado sobre o nome da escolha onde iria votar. Né? Eu não sei se para a eleitora aqui de São Paulo, é um vídeo que inclusive virou polêmica na época, em 2022. O Tarcísio foi questionado por uma repórter durante uma sabatina em qual lugar ele votava, né? Qual era o colégio eleitoral. Falava que ele era do Rio. Que falavam que ele não era de São Paulo, etc. E aí ele não sabia o colégio, não lembrava o nome do colégio na hora, e aí um exemplo é que esse cidadão, o Dr. Fernando, compartilhou esse vídeo fazendo críticas a Tarcísio e outros conteúdos durante a campanha também. Por que isso virou notícia novamente? Essa informação é do Globo do dia 6 de maio desse ano. Porque o Dr. Fernando é um pré-candidato a suplente do André do Prado, ao Senado aqui por São Paulo, e ele era alguém ligado ao PSDB. Tem foto com o ex-governador Geraldo Alckmin, tem um histórico ali de ligação ao PSDB. Ao longo daquela campanha de 2022, o Dr. Fernando fez diversas postagens contra o governador Tarcísio, essa é uma delas, mas várias postagens criticando o candidato à época e também postagens ao lado de Rodrigo Garcia, que era o governador do estado naquele momento, era o vice do João Dória, depois assumiu o governo de São Paulo, buscava a reeleição e era o candidato apoiado pelo Dr. Fernando. O que está chamando a atenção nessa informação é que esse Dr. Fernando, ex-prefeito, é réu em uma ação que apura licitações fraudulentas em cidades do interior paulista, entre elas a que ele governou por 2 vezes entre 2012 e 2020. Segundo o documento obtido pelo jornal Globo, o Dr. Fernando é investigado por participar de crimes como fraude à licitação, corrupção passiva e organização criminosa, com indícios de desvio de recursos públicos federais, de contratos para aquisição de uniforme escolar, mochila escolar, material de limpeza e aquisição de cestas básicas. A operação foi chamada na época de Prato Feito e ainda está em tramitação na Justiça Federal. Isso aconteceu em 2018, tá? E tá até hoje. Na ocasião, uma reportagem do G1 mostrou que Godoy foi um dos alvos dessa operação. A representação não cita valores, mas destaca indícios de que o chefe do executivo, Fernando Godoy, indicativos de que ele recebeu vantagens indevidas por promover licitações que beneficiaram um dos grupos investigados para que ele determinasse o pagamento de um contrato em andamento e por ter intermediado uma proposta de propina em Mogi Guaçu. Então, além dessa questão envolvendo ali o município em que ele era prefeito, ele também, segundo a denúncia, teria influência em municípios São 5 municípios, da região. né? São 5 municípios. Uhum. Além disso, em virtude da Operação Prato Feito, foi determinado o afastamento preventivo do agente público Antônio Augusto Pugina, que atuava como pregoeiro da prefeitura, quando ele era prefeito. A prefeitura informou por meio da assessoria que são improcedentes as alegações relacionadas ao prefeito, que ele está à disposição para esclarecimentos à justiça. E aí o Globo agora, em maio, quando foi divulgada essa informação, procurou tanto o deputado estadual André do Prado e o Dr. Fernando, que à época não responderam aos questionamentos, e esse vídeo agora, uma divulgação que está sendo feita aí e ganhando repercussão novamente nas redes sociais, ligam a esse cidadão, né, que é o Dr. Fernando, que está sendo investigado, ao André do Prado, porque ele é pré-candidato a suplente na chapa. E se cavucar, vai sair mais. Certo, Barros? Provavelmente. Se der uma enxadadazinha ali, vai sair minhoca. E ontem teve, ao longo da tarde, o anúncio da desistência de Eduardo Bolsonaro concorrer como primeiro suplente de André do Prado por conta
da sua condenação por coação, aquela coisa toda que a gente já viu, da perseguição de Moraes, né? Tudo isso fruto de perseguição, entendemos? Só que aí anunciam esse cidadão aí, esse Fernando Godoy, como primeiro suplente do André do Prado. A segunda suplente é uma vereadora de São Paulo, Ruth, até esqueci o nome dela. Aí agora eu pergunto para você, amigo, que estava defendendo André do Prado, essa candidatura podre de André do Prado. Me perdoe o exagero, mas é podre. É podre, amigo. É Valdemar na testa, com um suplente que já mostrou que é João Dória, que tem aí uns rabinhos aí para trás, que tem problemas com a justiça com relação à licitação, falando inclusive na área da educação. Então, assim, eu só queria entender agora quem é que vai apoiar André do Prado. Me diz aí, quem é que vai apoiar André do Prado? O Eduardo Bolsonaro continua apoiando. Edu, por favor, Edu, pelo amor de Deus, Edu, não dá para achar que um cara que tem 13% e não traciona em pesquisa vai chegar a 49% sem o apoio do teu pai. Precisa do teu pai do lado, abraçando, apoiando, para ter igual o Marcos Pontes teve em 22, 49% dos votos. Eu disse ontem, Barros trouxe informação pra gente, em 2022, 10.800.000 votos para Marcos Pontes. Márcio França, da esquerda, 7.800.000 votos, 3 milhões a mais. Márcio França fez 36% dos votos. Por isso, quando fala assim, não é possível que essa pesquisa que aponta a Marina com 31 e a Simone com 30, que isso seja verdade. É verdade. A urna disse em 22 que Márcio França teve 36%, amigo. Eu estou tentando mostrar isso para você entender o seguinte: nós precisamos melhorar o quadro da direita para o Senado em todo o Brasil. Alguns estados já definidos, está tudo bem. Como, por exemplo, a invejável Santa Catarina, bela e Santa Catarina com Carlos Bolsonaro e Carol Detone. Está tudo certo. Ó, para mim fechou. Para mim fechou. Parabéns, Santa Catarina. Agora, e o teu estado aí? Por exemplo, o MS, Mato Grosso do Sul. Os caras estão rifando o Marcos Polon. O único com carta, próprio punho do presidente Bolsonaro. Estão excluindo o Marcos Polon para colocar gente do sistema. Porque você acha que os caras vão querer entregar o Senado para o Bolsonaro? O microfone do Cláudio. Você acha que o STF deixa alguém permanecer presidente de um partido sem ser preso numa operação? Se não bens for bloqueados? sem ter bens bloqueados, se não for para esse presidente de partido colocar candidatos a senador que nunca enfrentem o STF? Mas, Cláudio, ou a gente vai pro pau agora, Nossa, ou vai pro pau agora. Concordo, não tem outro caminho, Cláudio. Não tem, concordo. Cláudio, plenamente. Eduardo, ele vai ter que rever essa história de apoio ao André do Prado. Sabe por quê? Antes era assim, ó. Não, eu vou votar. Vai pro chat agora falar comigo sobre isso. Não, eu apoio o André do Prado porque Eduardo é suplente. Eu já dizia o seguinte: por que não colocar Melo Araújo e Eduardo de suplente? Eu confio em quem? André do Prado ou Melo Araújo? É indiscutível. E eu até perguntei, mas peraí, se o Eduardo pode pensar em ser suplente, ele pode pensar em ser o candidato ao senador? Agora ele fala, não posso ser suplente porque tenho medo de derrubar toda a chapa. Tá estamos falando isso na Hora Verde desde o primeiro dia. Certo, se Cláudio. Se o Eduardo tá na cédula, ele tá fora. Certo, Cláudio, mas o que eu tô tentando mostrar é o acordo seguinte. é outro. No chat, muitos assim, não, mas o André do Prado, ele vai ser, mas daí ele sai e o Eduardo entra. Tá, tudo bem. Agora não tem mais. Agora não tem mais o Eduardo. Agora tem um cidadão que é João Dória. Agora tem um cidadão que é João Dória de suplente. Tá bom? Agora tem um cidadão que tem uma continha aí com a justiça com relação à licitação, inclusive de uniforme escolar. Cesta básica. É esse cara que é suplente. E agora, tá tudo bem para você, André do Prado? Ou você vai mudar de opinião? Nós precisamos entender. Ou mudamos o cenário das opções para o Senado Brasil afora, ou
a gente vai ter 350 parlamentares, os legisladores do sistema, cumprindo com o papel de legislar para o sistema. De joelhos para os donos do poder no Brasil, que são ministro Gilmar Mendes, ministro Alexandre de Moraes e ministro de Flávio Dino. E viver o céu na terra, que é então, ser um senador da República. Isso é céu na terra. É o céu na terra. Passou 6 meses, o suplente assume, fica 6 meses. Ele passa a ter plano de saúde vitalício para ele e para a família dele. Ele pode ir para o hospital lá nos Estados Unidos que está pago. Pode ir para o hospital em Roma, está pago. 6 meses só no cargo. É o melhor negócio que tem. E aí, esses cidadãos não querem nada de enfrentar a única eleição que interessa. Nós temos a eleição do Flávio Bolsonaro. Se não eleger Senado que presta, e é para isso que os presidentes de partidos são ameaçados, tomam esses processos... que nem o Alexandre de Moraes resgatou um processo do Kassab que estava arquivado, retirou e trouxe de volta. Gente, tudo isso é uma maneira política de ameaçar os presidentes de partido, falando, eu posso fazer que nem o Flávio Dino. Meter no inquérito uma decisão de busca e apreensão, bloquear tudo, prender o cara, eu acabo com o presidente de um partido. E os presidentes de partido, repetimos, são eles que dizem quem vai ser candidato? O Valdemar está há 21 anos no PL, o Kassab há 15 anos no PSD, o Peninha do PV há 22 anos, Baleia Rossi 8 anos, os presidentes de partido, só essas poucas pessoas, controlou elas, controlou o presidente do Senado e da Câmara, se acabou o Brasil. E o sistema sabe fazer isso. Tudo isso é para deixar senadores frouxos, de cabeça baixa para a próxima eleição, e que permitam Alexandre de Moraes assumir a presidência do STF em setembro de 2027. Acabou o Brasil. Cláudio, se isso acontecer, Cláudio, nós não queremos. Cláudio, até quando que eu posso lutar, Barros? Às 19 horas do dia 15 de agosto, né? No dia 15 de agosto, que é o prazo, né, para você fazer. É até aí que eu posso lutar? É o dia e o horário. Você entendeu? Até 7 da noite. 15 de agosto... É um sábado. 7 da noite. Isso. É isso aí. Você entendeu como ele está numa Temos regressiva? que fazer isso. Porque se virar para mim e falar assim, ó, não, vai ser André do Prado, eu já entendi. Bolsonaro preso é ótimo pros caras. Eles querem. Olha, o Eduardo fora do Brasil sem encher o saco, porque o Eduardo é perdigueiro, vai para cima. O Eduardo, ele representa a direita nesse sentido. Ele tem essa habilidade. Ele tem uma fala firme, contundente. Adoro, eu tenho um carinho enorme pelo Eduardo. Mas tá pronto, tá lá. Green Card salvou o Eduardo agora. Por quê? Porque o sistema cuidou de tirar o cara. Porque se a gente voltar um pouquinho na fita, voltar um pouquinho... É o exilado político. Se a gente voltar um pouquinho na fita, se o Brasil estivesse na normalidade, se esses bancos com 45 bi de dólar de lucro, se os bancos não tomassem conta do Brasil e não colocassem esses pau-mandados aí para tomar conta da política no Brasil, era para ser o segundo mandato do presidente Bolsonaro agora, certo? Certo. Isso é óbvio. Era fim de segundo mandato. O presidente Bolsonaro muito provavelmente escolheria Eduardo como sucessor. De olho nisso, prenderam Jair e exilaram Eduardo. Flávio era uma incógnita, por isso escolhido do presidente Bolsonaro. Carlos está quietinho. A gente está jogando esse jogo hoje. O jogo está sendo jogado assim. Amigo, vamos lá. Vou entrar num terreno agora perigosíssimo aqui. Perigosíssimo. Tá, vamos lá. Por que é que não querem voto impresso e contagem pública de votos? Você entendeu? O sistema não quer, amigo. O sistema não deixa. O sistema põe o presidente do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época, para ir até o Congresso e falar assim, ó, não vai ter, tá bom? Vocês estão entendendo que não vai ter voto impresso e contagem pública dos votos? Vocês estão entendendo? Luiz Roberto Barroso, eleição não se ganha, se toma, né? Não é assim? Você entendeu por que é que não querem voto impresso e contagem pública dos votos? Porque o sistema não quer, amigo. O sistema não quer Eduardo disputando a eleição. O sistema prende o Jair e cala Jair. Você está entendendo onde a gente está? Agora, qual é o nosso papel? Falei hoje aqui em Pinguim antes, falei para minha equipe, nós somos 18 aqui na rádio. 18. Porque eu vou abrir uma pizzaria, vou uma pastelaria, fecha boné, fecha potinho, vamos. Por quê? Você pode olhar para isso tudo e falar, tem jeito. Se a gente unir o Brasil que quer se libertar, porque, amigo, eu tenho um amigo empresário, que outro dia falou para mim, porra, me lasquei, eu precisei entrar
no especial para a empresa. Por quê, Cláudio? Estamos vivendo um momento onde a insegurança está fazendo as pessoas não apostarem. Tipo assim, ó, eu não vou começar uma reforma da minha casa agora. Eu não sei se eu vou entrar... Primeiro é o seguinte, financiamento hoje é impossível. Do jeito que está, hoje um financiamento é impossível. Tá? Tá. E esse meu amigo empresário entrou no especial. Ele falou assim, cara, sabe quanto eu paguei esse mês pro banco do especial? R$14 mil. De juros. Juros. Mandei 3 embora. Percebe como isso vai virando uma bola de neve? Então, esse é o Brasil hoje. Exato. É o Brasil da insegurança, da incerteza, da falta do dinheiro, você não sabe para onde vai, você não sabe o que fazer. Então, ou a gente sensibiliza, porque esse furar a bolha, e a Ouriverde tem essa dificuldade de furar a bolha, eu não tenho nenhum problema e reconheço, porque a gente tem esse papo direto com você, que é bolsonarista, com você, que é da direita, conservador, tudo bem, cada um com seu papel. Agora, quem tiver a possibilidade de buscar furar essa bolha, que fure. Fale lá não o Juca que fure, né? O que fure, né? Mas que você possa olhar para aquele aposentado que hoje viu o seu poder de compra derretido. Cara, ele ganha salário mínimo e ele já percebeu que já não compra mais a mesma coisa no supermercado, na farmácia. Ele já percebeu. Então você tem que falar para ele assim, isso aí é culpa do Lula, isso aí é culpa do sistema que alimenta os bancos. A gente tem que falar para esse povo, sabe por quê? Doeu no bolso o cara acorda. Teve um Brasil longínquo, lá em 2013, por conta de 20 centavos de uma passagem de ônibus, o Brasil se rebelou. Opa, 20 centavos de passagem de ônibus, os caras vão me roubar, então foi para as ruas. E hoje? Que os caras estão falando que os R$100 está valendo R$12, R$12,70. Que você comprava quando saiu a nota de 100, hoje equivale a R$12,70. Tá tudo bem? Então tá beleza para você? Então ou a gente se une, ou o que a gente vai fazer? Porque tá difícil, cara. Tá difícil. E essa história do Senado, essa história de escolher André do Prado, desculpa. Isso aí é o sistema dizendo assim, ó, é esse aí, ó, André do Prado, ó. É para não eleger e para deixar que a esquerda eleja. Porque é o seguinte, vamos lá, vamos só para desenhar de novo aqui. Pingo, chama a turma lá para mim, rapidinho, por favor. Vamos lá desenhar. Vence um Melo Araújo em São Paulo. Esse cara vai lá e luta pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Quem vai proteger o sistema? Você entendeu? Não é empichar um ministro do Supremo Tribunal Federal. É o sistema ficar desprotegido. É o zagueirão deles. É o zagueiro. Como o Dino é zagueiro. É zagueiro, cara. Gilmar Mendes, eu não sei o que mas é peça fundamental. É a mente brilhante e tal. Enfim, entenda. É isso que a gente está lutando. É contra isso que nós estamos lutando aqui. Olha o tamanho da luta. Entendeu? Agora, André do Prado, com o João Dória de vice, que esse cara representa o João Dória, tá? Aí você vota no André do Prado. João Dória que organiza o LIDE, que chama todos os ministros do STF, que é amigo pessoal deles. Sistema. Que quando teve a eleição de 2022, em junho, julho, eles anunciaram para depois da eleição o evento do João Dória em Nova York, já falando a economia sob o novo governo. Já falando que o STF mandou 2, 3 ministros. Obedecer ao resultado da urna já estava resolvido o resultado da eleição. Como deve estar hoje, tá? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso.
Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.